Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria. Através da sua Rádio Emboabas, mais informação, FM 92,7, mais uma edição do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco. Evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados, desde 15 de abril de 1989, por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino, do saudoso José da Silva Terra e do estimado Padre Gregório Batista. No oferecimento exclusivo da livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragem União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutino, Mercado Agostinho. Produção e apresentação, Lauro Lindo Santos Família. Procuração, Sônia Maria dos Santos. Supervisão, Padre Ricardo Salvo Sacramento, Reitor e Pároco de São João Bosco. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações revelou sua justiça. O Salmo 97. Caríssimos ouvintes do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos. Participando com vocês, Padre Nélio. Nesse dia do nascituro, louvemos a Deus pelo dom da vida e a vida sempre em missão. Sereis minhas testemunhas, nos convidam o mês missionário a partir dos Atos dos Apóstolos. Queremos também com Nossa Senhora, ou Mãe Aparecida, ou a Senhora do Pilar, entender, feliz daquela que acreditou que foi dito da parte de Deus. O Senhor oferece a salvação a toda a humanidade. Sua oferta de amor salvífico não tem limites ou fronteiras. É bem como rezamos no Salmo. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações revelou sua justiça. A justiça de Deus é sua misericórdia. Deus não faz acepção de pessoas e por isso não aceita as fronteiras construídas por nós mesmos, a discriminação ou preconceito. Eliseu, o profeta, vai curar Naamã, importante homem estrangeiro, general e líder de um povo inimigo. Deus age por meio das pessoas, como agiu por meio do profeta Eliseu. Sua cura é acolhida com júbilo por Naamã. Bonita a sua conversão e sua atitude tão nobre de levar para sua terra a fé no Senhor do céu e da terra. Certamente que somos todos instrumentos do reino do Senhor. O Evangelho é o centro de toda a palavra, tanto na Bíblia quanto em nossas celebrações. É fonte inesgotável de vida e de luz. Jesus está subindo para Jerusalém. Vai passando por meio dos povoados, se encontrando com as pessoas e realizando os sinais. Para nos mostrar a misericórdia divina, perdoa os pecadores e cura os doentes, como os 10 leprosos que se aproximaram dele e foram curados. O leproso era uma pessoa marginalizada, abandonada até. E Jesus acolhe de coração aqueles leprosos. Confiam em Jesus que os liberta, pois sabem que nele e em Cristo poderão ser reconhecidos como gente. Como falta esse reconhecimento em nossos dias. Uma vez que foram acolhidos por Jesus, ele os manda ao sacerdote e no caminho são libertados, curados. Porém, apenas um voltou para agradecer. Jesus ficou indignado, pois não tinham reconhecido o bem que receberam de Deus. Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Aquele que voltou não pertence ao povo de Israel, pois era um samaritano. Naamã ficou agradecido ao Senhor por sua cura, tanto quanto o samaritano do Evangelho. O que o Evangelho está nos ensinando que é preciso reconhecer a gratuidade do amor, que aqueles que não pertencem ao povo eleito, o povo de Israel, Naamã e o samaritano, tinham um coração mais aberto, enternecido, mais fiel. O samaritano nos ensina a acolher a ação divina do Senhor entre nós. Quando a razão se sobrepõe, tornamos-nos autossuficientes e isso não é da vontade divina.
A humildade não é possibilidade, mas sim condição do cristão. Voltar para agradecer como aquele leproso samaritano é humildade e reconhecimento da gratuidade do amor do Senhor. Devemos nos esforçar para estarmos atentos aos sinais do amor gratuito de Deus para conosco. Ninguém melhor do que Nossa Senhora. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A grande serva entende a ação de Deus na sua vida e se põe de coração agradecido. Assim, o mês das missões nos convida a testemunharmos o amor de Deus derramado em nossos corações diariamente. Confirmados na fé, sirvamos em missão a riqueza do Evangelho. Então, outubro vai caminhando com a sua riqueza missionária. Os títulos de Nossa Senhora, Mãe Aparecida, Senhora do Pilar, Senhora do Rosário. Semana da Criança, quem não tiver o coração de criança não entra no céu. Dia do Nascituro, a vida como dom e compromisso até o seu declínio natural. Mês de Teresa de Ávila, a grande também apóstola da contemplação. E assim vamos caminhando, pedindo forças ao Senhor em nossos caminhos. Unidos nas preces, aos que passam aí as consequências pesadas das chuvas, inclusive nas paróquias em São João del Rei e por aí afora. Unidos a você que reza todo sábado conosco neste horário. Unidos à sua família, a tantos que pedem, precisa e confia em nossas orações, aos que agradecem o dom da vida. De fato, todos agraciados do amor de Deus. Então, assim você, nosso ouvinte, queremos pedir ao nosso Deus que a todos nós guarde, proteja e defenda em tempos tão difíceis, sobretudo quando a natureza manifesta a sua força. Nós queremos, à luz da palavra, renovar também nossa confiança em Deus. É Ele que nos guarda, protege e defende. E queremos, em missão, ser testemunhas de Sua presença no dia a dia da vida. Que o nosso Deus nos abençoe e nos guarde e derrame sobre nós todos os dias a força de Seu amor. E assim, em missão, sirvamos gestos que transformam. E na gratuidade, compreendamos o quanto Deus até aqui tem feito por nós. Seja Ele louvado por tudo. Então, já que Ele demonstrou e nos deu a conhecer o seu poder salvador, que sejamos sua nação, seu povo eleito, reconhecedores do muito que tem feito por nós. Por isso, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, mãe de tantos títulos, do glorioso São José, invocando o apóstolo São Judas Tadeu, os outros santos e santas de Deus, os que deram suas vidas em missão, a você, nosso ouvinte, desça, permaneça e acompanhe, hoje, no final de semana, com a paz, a alegria, a saúde, a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Grato pela oportunidade no programa, a todos um abençoado final de semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Padre Hilton, da paróquia de Santo Antônio, na cidade de Tiradentes, falando um pouco mais sobre este mês de outubro, o mês missionário. Hoje, trazendo um pouco da vida, da pessoa de Teresinha do Menino Jesus, que é, junto com São Francisco Xavier, a padroeira das missões. Falemos um pouco sobre ela. Por que ela recebe esse título de padroeira das missões? Porque muito mais do que ter feito, ela foi. Porque no coração da igreja, ela dizia que queria ser o amor, e assim o foi, com todas as limitações, como todos nós temos limitações. Ela, por exemplo, uma história de perdas familiares, da sua mãe que morre tão nova, dificuldades na convivência, enfermidades, com as quais ela teve que aprender a conviver com dignidade. Sabe, sua grandeza, contraditoriamente, fruto da sua pequenez,
pode ser vislumbrada no grande legado de espiritualidade dos seus escritos. Ela dizia o seguinte: amar a simplicidade e ter horror à pretensão. Registrou tudo de forma simples e às vezes como linguagem até mesmo infantil, mas cheia de maturidade de quem tem compromisso com Jesus. Como podemos ver na sua autodescrição: sou a bolinha do menino Jesus, que ele faça de mim o que quiser, brinque à vontade com sua bolinha. Se me quiser atirar a um canto abandonada, serei feliz, contanto que ele o queira. Ela nasceu no dia 2 de janeiro de 1873 em Alençon, Baixa Normandia, na França. Era fraca, doente. O nome de batismo: Maria Francisca Teresa Martin, filha de Louis Martin, relojoeiro, joalheiro, que quis ser monge na ordem de São Bernardo de Claraval, e Zélia, famosa bordadeira do Ponto de Alençon. Sua mãe faleceu quando Teresinha tinha apenas 4 anos. Por isso a menina se apegou à sua irmã mais velha, Paulina, que passou a ser tida por ela como segunda mãe. Paulina, porém, seguindo a própria vocação, entrou para o Carmelo, e Teresinha ficou muito doente, causando grande preocupação em seu pai e irmãs. Agora conta a sua história que um dia, olhando para a imagem da Imaculada Conceição de Maria, de quem seus pais eram devotos, a Virgem sorriu para Teresinha e esta ficou curada. Desse dia em diante, Teresinha decidiu entrar para o Carmelo. Suas irmãs, que também se tornaram freiras, eram Maria, Paulina, Leônia e Celina. Os seus 3 irmãos morreram muito cedo. E Santa Teresinha estava muito decidida a entrar para a ordem dos Carmelitas Descalças, das Carmelitas Descalças, mas apenas com 14 anos precisou da autorização do Papa Leão XIII, e este concedeu. Santa Teresinha levou a sério o caminho da perfeição, escrito por sua fundadora Santa Teresa de Jesus, que é Santa Teresa d'Ávila. Porém, Teresinha revelou ao mundo que a perfeição e a santidade pode estar nas pequenas coisas, nos pequenos gestos e obrigações cotidianas que fazemos com amor. Por exemplo, a sua mãe era costureira. Ela, em cima deste fato, dizia o seguinte: sigamos o caminho da simplicidade, entreguemo-nos com todo o nosso ser ao amor. Em tudo, busquemos fazer a vontade de Deus. Por exemplo, apanhar uma agulha no chão é um zelo pela salvação das pessoas e de si, que este zelo devore o nosso coração. E Santa Teresinha, em seus escritos, ensina a teologia profunda da simplicidade, a pequena via, um caminho de santidade. Ela escreve, então, um livro com esse título: História de uma alma. Esse, posteriormente, veio a se tornar um dos maiores para serem seguido em toda a história de quem quer buscar a santidade. Ela dizia que não tinha força para fazer as grandes obras heróicas dos santos famosos da igreja, mas só conseguia fazer pequenas coisas. E aí é o exemplo que eu dei: pegar, por exemplo, uma agulha ou alfinete caído no chão com amor produz fruto de santidade. Interessante na vida de Santa Teresinha ela nunca saiu do Carmelo. Ela se tornou a padroeira das missões sem nunca ter saído do Carmelo, mas rezava, e a sua presença pela oração numa manifestação de um grande amor. Ser missionário não é uma questão de geografia, dizia ela, mas uma questão de amor que se faz através da oração. Infelizmente, Teresinha morreu muito jovem, aos 24 anos, como disse atrás, por conta de uma tuberculose. Durante seus últimos dias de vida,
ela dizia às pessoas que quando morresse, faria cair uma chuva de rosas, representando suas graças aos cristãos. Por isso, sua imagem é simbolizada segurando um buquê de lindas flores. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, todos com Deus, intercedidos por Santa Teresinha, padroeira das missões, e pela Virgem Maria, Senhora Auxiliadora. Amém, amém, amém. Temos certeza de tua companhia, nos dando força hoje e todo dia. Na tua igreja, Senhor, e canta com alegria, essa que busca o amor, vivencia todo dia. Atualize seus conhecimentos católicos adquirindo as recentes publicações que a livraria Stella Matutina coloca à sua disposição. Livros, cartões, chaveiros, CDs, DVDs, botões, chapeados, medalhas, escapulários e terços. Visite-nos à Rua Aureliano Pimentel 265, no bairro das Fábricas, ou ligue 3371 2052. Há vários anos no ramo, as confecções João 23, do Márcio Salomão, na Avenida Leite de Castro, no número 1168, oferecem diversas opções para que você seja o centro das atenções em todas as ocasiões, vestindo o que há de melhor na moda masculina ou feminina. Confira pessoalmente ou entre em contato pelo telefone 3371 1953. Pensou em reforma ou construção? Nas Ferragens União você tem a solução. Ligue 3371-2389 ou vá diretamente à Rua Paulo Freitas 143, na área central da cidade, onde você encontra material de acabamento elétrico e hidráulico com preço, qualidade e variedade, como argamassa, gabinete, peças, pias, pisos, telas, tintas e muito mais. Através de grandes promoções semanais, o Supermercado Agostinho contribui para que você tenha uma alimentação saudável e de qualidade pelo menor preço. Procure-o na Avenida Leite de Castro, número 430, no bairro das Fábricas, onde sua economia é classe A. O telefone 3371-3133. Ao homenagear seus familiares ou amigos, promovendo festas de aniversário, batizados, casamentos ou confraternizações, Disque Cerveja Santa Rita, pelo telefone 3371-7403 ou 3371-3371. Situado à Praça Raul Soares, 135, na região central da cidade, além de bebidas destiladas, água mineral, cervejas e refrigerantes, tem opções como aluguel de cadeiras, mesas e freezers. Ensino, qualidade, competência e responsabilidade fazem do Centro de Educação Psicomotora um referencial no ramo de cultura. Informações pelo telefone 3371-3566 ou a Rua José Maria Xavier, número 140, nas proximidades da Igreja de São Francisco. O Espaço Corpo Estúdio, a Rua Antônio Augusto da Silva 33, próximo à Ponte de Santa Cruz de Minas, apresenta opções para você cuidar da sua saúde física e mental. Pilates, solo e aéreo, treinamento funcional, plataforma vibratória, balé e muito mais. Contate-nos para fazer uma aula experimental e também sem taxa de matrícula. Telefones 3372-2731 ou 98839-9488. Sua saúde agradece. Muito boa tarde, caros ouvintes do programa
a voz da Paróquia São João Bosco. Hoje teremos o comentário do Evangelho do 28º domingo do tempo comum. Ouçamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passa entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lucas retoma o fio da narrativa, lembrando que Jesus está a caminho de Jerusalém, talvez descendo para o Vale do Jordão, na direção de Jericó. Perto do povoado, ele se encontra com os 10 leprosos. De fato, conforme a lei, eles deviam ficar fora da cidade, como que marginalizados, e não se aproximar das pessoas. Isso estava prescrito no livro do Levítico, capítulo 13, versículo 41. O pedido que eles fazem a Jesus demonstra a confiança. Jesus não os cura logo, mas testa a fé deles e a sua obediência às prescrições da lei. Com efeito, ordenava-se que um curado se apresentasse aos sacerdotes para que estes constatassem a cura e o reintroduzissem no convívio social. Está previsto também no livro do Levítico, capítulo 14, versículos de 1 a 32. Se os leprosos obedeceram a Jesus, é porque acreditaram na cura. No caminho ficam curados, e um deles, um só, volta atrás para agradecer a Jesus. E frisa Lucas que este era um samaritano. Lucas tem predileção pelos samaritanos, porque a Samaria será um dos primeiros lugares a serem evangelizados. Isso também está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 5 a 8. Mas há outro dado importante. Os outros 9 leprosos são judeus, e judeus e samaritanos se odeiam. Interessante, não é? Curioso, porque a miséria, a doença, reúne as pessoas. Eis aí a força dos pobres, dos fracos e dos doentes, solidarizar-se entre si para atacar juntos as causas da pobreza, da fraqueza e da doença. Não teríamos aqui um grupo, quem sabe, de leprosos anônimos, como diríamos hoje? E a grande lição é dada, mais uma vez, por um samaritano, dar glória a Deus. O que significa isso? Significa ser capaz de reconhecer o dom e agradecer a Deus, porque Ele é a fonte de todos os dons. A maior forma de oração é esse louvor que reconhece que Deus é Deus e o homem não é Deus.
cabe ao homem acolher o dom de Deus e louvá-lo com gratidão. Justamente o contrário do espírito de mérito, que acha que a pessoa pode conseguir as coisas sozinha, sem a necessidade de Deus. Somos todos necessitados de Deus. Caros irmãos, eu quero lembrar para vocês que amanhã, dia 9, iniciaremos o Tríduo em preparação para a festa de Nossa Senhora Aparecida. Teremos na Capela da Pai, de 9 a 11, missas às 19 horas e depois vendas de algumas guloseimas para ajudar no caixa da comunidade. No dia 12 teremos missa às 19 horas e procissão. Venham participar conosco. Vamos louvar a Santa Mãe de Deus e Nossa Senhora Aparecida. Eu gostaria de dar também alguns avisos com relação à festa de São Geraldo. Diante do ocorrido com a capela da comunidade São Geraldo, por causa das fortes chuvas ocorridas nos dias 3 e 4 de outubro, que ocasionaram a destruição do telhado e o desabamento do forro, diante também das recomendações da Defesa Civil, municipal e estadual que compareceram ao local, a coordenação da comunidade decidiu por adiar os festejos em honra ao seu santo padroeiro. Sendo assim, a novena em preparação para a festa de São Geraldo foi adiada para os dias 7 a 15 de novembro. O dia maior, dia de festejar São Geraldo, acontecerá no dia 16 de novembro. Comunicamos também que a programação será a mesma que está sendo veiculada, mudando somente o mês, ou seja, passando de outubro para novembro. Contamos com a compreensão e colaboração de todos, sabendo que toda e qualquer ajuda será muito bem-vinda. O bairro sofre com várias famílias sem teto e que perderam tudo. Rezemos por essas famílias que estão sofrendo com os danos causados pelas fortes chuvas desses últimos dias. Abraços, que São Geraldo interceda por nós, que Nossa Senhora Aparecida interceda por nós e que Deus os abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Abraços, até o próximo programa. E chegamos ao final de nossa apresentação de hoje, agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria Paróquia São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Disque CV Santa Rita, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutini e Supermercado Agostinho. Ao saudoso Orival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire e Dona Sueli, ao Daniel Bruno Mazzoni, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal do escritório, estúdio de transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, se Deus nos permitir. Seu nome